Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Encha-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Meu nome é Hélio Teixeira Pereira. Pelas misericórdias e graça de Deus, pastor, fui levantado pastor, pela direção de Jesus Cristo. E eis-me aqui para compartilhar mais um vídeo, compartilhar mais uma palavra que Jesus colocou no meu coração. Palavra esta que eu vou chamar de conversas que afastam as pessoas de Cristo. Conversas que afastam as pessoas de Cristo, do Criador do universo, que nós chamamos de Deus. Então, eu estava meditando, estava orando, e o Senhor Jesus colocou esta palavra para compartilhar para os irmãos, para abençoar os irmãos, para abençoar. E outra coisa, a palavra de Deus não é para acusar. A palavra de Deus é como um espelho que nós vamos olhar e ver o estado da nossa alma. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para salvar a nossa alma. Então, quando a nossa alma não está de acordo com a palavra de Deus, se nós tivermos humildade, nós vamos descer, vamos pedir perdão e vamos pedir a Ele, ao Senhor Jesus, capacidade para cumprirmos a vontade dEle. Podemos nos humilhar de joelho em oração, nos humilhar com jejum, e com a certeza de que Ele vai nos ouvir e nos responder. Amém? Então nós vamos começar aqui na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo pela boca do apóstolo Paulo diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Depois dele relatar das perseguições que ele teve, ele relatar a respeito da morte de Jesus, ressurreição, da vida carnal, da vida espiritual, ele falou sobre isso. Porque havia algumas conversas estranhas a respeito da ressurreição de Jesus, alguns pregando, alguns dizendo que Jesus não havia ressuscitado, alguns dizendo que não havia ressurreição de mortos, corrompendo assim a realidade dos fatos, que Cristo realmente ressuscitou,
Cristo hoje está vivo e está assentado à direita do Pai Eterno, nosso Criador, intercedendo por nós. Infelizmente, há algumas pessoas que dão crédito a essas más conversações, a esses falsos ensinos. Tá? E veja que certamente isso aconteceu lá no céu, quando Lúcifer almejou se assentar acima das alturas. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Certamente ele teve uma conversa com alguns anjos que o acompanharam, alguns anjos que estavam do lado dele. Certamente ele teve essas más conversações. Trazendo para o mundo físico, para o mundo dos homens, essa mesma conversa estranha teve lá no Jardim do Éden. No livro de Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, está escrito desta forma: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Veja que houve uma conversa ali entre a serpente e Eva. E não foi uma boa conversação. Foi uma má conversação, uma péssima conversação. Em que, normalmente, quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, que ela fala de outra, e aqui a serpente, que é o próprio diabo, estava falando mal de Deus, fazendo fofoca de Deus. Então, quando uma pessoa não tem o Espírito de Deus, o trabalho dela é isso aí, ser usada pelo diabo como a serpente foi usada, para falar mal dos filhos de Deus, falar mal das igrejas, falar mal de todas as pessoas, e distorcendo as palavras ainda, porque não foi isso que Deus havia falado. A mulher disse, mas do fruto da árvore que está nos meios do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem lhe tocareis, para que não morrais. Deus não falou em tocar. Deus disse para não comer. A pessoa não estava proibida de ir lá olhar, admirar e tocar, não, só não podia comer. Vamos confirmar isso aqui mesmo no livro de Gênesis, capítulo 2, no verso 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus não falou, não se referiu em não tocar, ele disse para não comer. E a serpente, para colocar dúvida na Eva, distorceu a palavra de Deus. No versículo 4 do capítulo 3 diz: Então a serpente diz à mulher: Certamente não morrerás. Deus falou que morreria. E é por isso, meus irmãos, que o homem hoje fisicamente morre. Por causa da desobediência lá do Jardim do Éden. Por isso que esse corpo foi condenado à morte. Passa um tempo, 2 tempos, 3 tempos, depois esse corpo morre. É o que Deus determinou lá, por causa da desobediência. E veja que o trabalho do diabo sempre será esse: distorcer as palavras. Se você examinar o capítulo 2 do Evangelho de João, quando Jesus fez a purificação, perguntaram que sinal. Falei, aí se ele disse: derribai este templo e em 3 dias edificarei.
Então, quando foram condenar Jesus, alguém deu um falso testemunho. Está bem claro dizendo que é um falso testemunho. Ele disse que ele iria derrubar este templo e em 3 dias ele ia edificar um templo que foi construído em 46 anos. Sendo que Jesus não estava falando daquele templo de pedra. E ele não disse que ele ia derrubar. Ele está falando do corpo dele. Ele disse, derribai este templo, em 3 dias eu o levantarei. Vou parafrasear. Quando ele diz derribar este templo, ele está falando do corpo dele. Ele falou assim, vocês mataram esse corpo, pode matar. Em 3 dias eu vou ressuscitar. Eles não compreenderam. Porque eles não tinham Espírito de Deus. E é assim toda pessoa que não tem Espírito de Deus. Ela não compreende a palavra de Deus. Jesus chegou até a falar em João 8, lá, quando ele confrontou os fariseus lá, como, chamando eles de mentiroso, filhos do diabo, que mente ainda falando assim. Jesus falou assim, vocês não dão ouvido às minhas palavras porque vocês não são de Deus. Se vocês fossem de Deus, vocês dariam ouvido à minha palavra. E assim nós vemos pessoas dentro das igrejas, dentro das religiões, pessoas que não são de Deus e que distorcem tudo o que é ensinado, o que é falado. E isso traz um prejuízo espiritual muito grande, porque Deus não se agrada de que uma pessoa fique falando mal da outra. Uma pessoa fica falando mal da outra. Uma pessoa fica apontando os erros da outra. Outro exemplo foi quando Noé plantou uma vinha, bebedou-se, ficou na sua tenda. E um dos filhos dele, o Canaã, o cão, né, que é traduzido para Canaã, para o cão, viu a nudez do pai e, em vez de cobrir a nudez do pai, foi lá e saiu espalhando para os irmãos. É triste isso. É muito triste. Se Noé errou, ele ia prestar conta com Deus. A autoridade sobre Noé era o Criador, o Pai. Não eram os filhos. E nós vemos muitos erros nos dias atuais, os filhos querendo chamar a atenção dos pais. É filho querendo repreender pai, filho querendo repreender mãe. Essa igreja apóstata não ensina que eles devem orar e apresentar a causa ao Pai eterno, ao Senhor Jesus. E quem vai tratar com os pais é Jesus e não os filhos. Então nós vemos hoje, nos dias atuais, por causa dessas más conversações, filhos querendo disciplinar os pais, corrigir os pais. Irmãos, é muito séria essa situação, muito séria mesmo, porque vai ter muitas pessoas indo para o inferno porque estão dando ouvido a esse espírito de anarquia, esse espírito de perversidade. E Deus chama a atenção do povo de Israel por meio de Asaf, o salmista, o Salmo de Asaf, o Salmo 50. O título é assim: Deus governa o mundo. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Deus tem um prazer imenso na obediência. Tanto é que ele mandou Samuel falar para Saul que ele tem mais prazer na obediência do que no sacrifício, porque a rebeldia é como pecado de feitiçaria, como pecado de idolatria. E quando a pessoa se põe a falar mal da outra, ela está em rebeldia contra o Criador. Está em desobediência ao Criador. Não é desobediência a uma palavra, a uma igreja, uma religião, não, é ao Criador que fundou os céus e a terra. Então no versículo 7 do Salmos de número 50, ele fala assim, Deus fala assim: ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocausto de contínuo perante mim.
O que significa isso? Ele é um povo religioso. Um povo que continuamente oferecia a Deus sacrifício, que é o holocausto, ofertas, louvava, adorava. Mas Deus está falando assim, não vou te repreender por isso não. Você deve continuar fazendo isso. O que não é diferente hoje, há pessoas que são dizimistas fiéis, ofertantes, evangelizam, mas Deus, por esta mensagem, está repreendendo essas pessoas. Não é eu não sou eu não. Eu estou compartilhando o que o Espírito Santo colocou no meu coração para repreender quem está agindo desta forma, como a serpente agiu lá, induzindo Eva a se rebelar contra o pai. Como muitos têm agido hoje, induzindo os filhos a se rebelar contra os pais, induzindo o irmão a se rebelar contra outro irmão. E Deus continua falando no versículo 9: da tua casa não tirarei bezerro, nem bode dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e as animais sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Ou seja, Deus está no controle de tudo, Ele é o Senhor dos céus, da terra, tudo que está no céu e na terra pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. E quando nós adquirimos alguma coisa, é bondade, é misericórdia, é a economia de Deus em nos conceder a graça para que possamos viver dignamente na terra, para que tenhamos uma vida de qualidade. Então ele fala no versículo 2, se eu tivesse fome, não te diria, eu não te diria. Deus falando, se eu tivesse, não te diria. Por que ele fala? Ele não depende de nós. Mano. O Criador do universo não depende de nós. Ele fala, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bode? Quem pede sacrifício e diz que vai comer a carne e beber o sangue é lá na religião do capiroto. Espírito enganador, espírito mentira, que obriga as pessoas, ele obriga as pessoas a sacrificar bode, galinha, boi, tudo, e diz que vai comer da carne e beber do sangue. Espírito não come, não bebe nada. Verso 14 ele fala, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo teus votos. O melhor e maior sacrifício que nós podemos oferecer a Deus é quando uma pessoa se levanta contra nós e nós as perdoamos. O Espírito Santo me ensinou que o perdão é a maior expressão de amor. Então a pessoa que ama, a pessoa que é cheia do Espírito de Deus, ao sofrer uma afronta, ela logo perdoa, ela fala, Pai, perdoa eles, não sabe o que faz, perdoa, salva essas almas. Mas a pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela fica ali com ira, sentimento de vingança, fica falando mal, não pode ter uma oportunidade que ela vai partir para a má conversação falando mal do seu próximo. Aí ele fala no versículo 15, invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus está nos oferecendo a oportunidade de nos arrepender e de invocar Ele pedindo ajuda. Senhor, eu não quero mais fazer essas práticas. Senhor, eu não quero mais falar mal de ninguém, eu não quero mais julgar ninguém, eu não quero apontar o dedo para ninguém. Senhor, eu não quero roubar, não quero matar, não quero beber, não quero fumar. Me ajuda. Em nome de Jesus Cristo, me ajuda. Tenha certeza, Ele vai ajudar. Com certeza Ele vai ajudar. Isso Ele está falando para alertar os filhos, os convertidos. No versículo 16 ele fala assim, mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu conserto na tua boca. Bom, para uma pessoa tomar os estatutos de Deus e tomar as palavras da nova aliança, estatuto,
do conserto, é da aliança, é porque ela conhece a palavra, ela conhece a verdade. São pessoas que conhecem a verdade. E Deus chama essa pessoa de ímpia. Uma pessoa que chega ao conhecimento da verdade e permanece falando mal dos outros, apontando o dedo, julgando, essa pessoa é considerada por Deus como ímpia, perversa, escarnecedor. Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, nem se assenta nos caminhos dos escarnecedores. Deus até manda se afastar dessas pessoas. Deus manda os seus filhos fiéis se afastarem dessas pessoas. Aí Deus fala: pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Essas pessoas não gostam de ser repreendidas. Elas estão erradas, e quando Deus usa alguém para chamar a atenção dela, elas ficam iradas, elas se voltam contra a pessoa. É igual a bode, né? E lança a palavra de Deus para detrás dela, ou seja, ela não considera a palavra de Deus. E quando a pessoa não considera a palavra de Deus, a pessoa não está considerando Deus. Ela pode considerar o líder dela, ela pode considerar a religião dela, mas se ela não considera a palavra de Deus, aos olhos de Deus ela é ímpia, está perdida, está afastada de Deus. Aí Deus continua relatando: essa pessoa, quando vês o ladrão, consente com ele. Tens a tua parte com os adúlteros, soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe engano. Assenta-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas tem feito e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Veja como Deus ele conhece o coração das pessoas. Então ele está falando aqui: poxa, você fala da tua própria mãe, do teu próprio pai, você se assenta nas más conversações para falar mal dos teus irmãos, dos filhos da tua mãe. E você vem dizer que é de Deus. Você ainda vem dizer que é cristão, que é seguidor de Jesus. Deus considera você como ímpio, como perverso, como escarnecedor. Se arrependa. Jesus Cristo começou a pregar a palavra desse jeito: é chegado até vós o reino de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos. Busca conserto em Deus. Triste é uma pessoa conhecer a verdade, morrer é uma dela para o inferno. Eu creio que você que está praticando essas coisas não quer que a tua alma vá para o inferno. Então se arrependa. Deus te ama. Jesus Cristo te ama. Eu te amo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3,16. Romanos 5,8 está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já provou o amor dele. Quando ele deu Jesus Cristo em sacrifício, ele já provou o amor dele por nós. Precisamos crer nisso e nos arrepender. E buscar em Deus conserto. Então Deus fala que vai colocar tudo em ordem, nada passa desapercebido. Vai chegar uma hora que ele vai nos chamar para prestar conta. Então ele fala no versículo 22, ouvi, pois isto vós, que esqueceis de Deus, para que não vos faça em pedaços, sem haver que os livre. Irmãos, é sério. Da mão de Satanás, Deus nos livra. Mas da mão de Deus, quem é que vai livrar? Se a pessoa rejeita a palavra dele.
Se a pessoa rejeita a aliança que ele fez, quem vai livrar da mão de Deus? Precisamos estar atento, abrir os nossos olhos, ficar vigilantes, sair das más conversações, não aceitar que alguém venha falar mal de outro, não aceitar o que é contrário às ordenanças do nosso Pai. Não aceitar de maneira nenhuma. Ainda que nos considere grosso, ainda que nos considere retrógrado, ainda que nos considere arcaico, Bíblias, você é Bíblia, você é quadrado, deixa falar, nos afastemos das más conversações. E o que Deus ele fala novamente, conforme o versículo 15. Ele diz aqui novamente: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Sacrifício é esse: você perdoar os que te ofendem, você orar pelos teus inimigos. E só o Espírito Santo que pode capacitar a fazer isso. Quem não tem o Espírito Santo não consegue fazer isso. E quem bem ordena o caminho é quem anda de acordo com a vontade soberana do nosso Pai, né? Jesus, ele orou lá no jardim do Getsemane: Pai, se possível for, passe de mim esse caso, mas que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus Cristo disse: seu caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ordenar bem o nosso caminho é buscar as orientações que Jesus dá. Jesus dá orientações para quem crê em Deus. Em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ele dá orientação. Capítulo 23, ele dá orientação. Em toda a Bíblia ele dá orientação. Estou colocando alguns pontos para que a pessoa aprenda um pouco mais rápido os princípios básicos. Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 12, 13, 14, Tiago capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 3. São orientações básicas que você pode pegar e já ir meditando. Depois você lê a Bíblia de Mateus, Apocalipse. Faça isso 3 vezes, Mateus, Apocalipse 3 vezes. Depois você lê a Bíblia, Mateus, 3 vezes, você começa a ler de Gênesis. Aí você vai ler a vida inteira. Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse. Ou conforme o Espírito Santo te orientar. Conforme te orientar. Tá bom? Então, Tiago, iluminado pelo Espírito Santo, ele confirma, ele fala também sobre isso. E ele fala: Tiago, o irmão de Jesus Cristo, ele fala duro, muito duro. O Espírito Santo capacita ele. Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12. Tiago 4, 11 e 12. Ele diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outra? Então, quem é você que julga a outra? Isso o Espírito Santo está falando. Quem é você que fica olhando para os erros dos outros, apontando, julgando e condenando? Quem é você? Você é Deus por um acaso? Porque só quem pode fazer isso é o Criador. Ele confiou. Prestem bem atenção à seriedade. Ele confiou o julgamento a Jesus Cristo, mas enquanto Jesus estava no corpo de carne, Jesus falou assim: eu a ninguém julgo. Porque até então, no corpo de carne, Jesus não veio para julgar, ele veio para morrer pelos pecados, para nos salvar.
Então por que você no corpo de carne você está julgando os outros? Você é Deus por um acaso? Você é Deus? Hein? Você é Deus para julgar? Se arrependa, Jesus te ama. Se arrependa, por favor. Deus quer que a tua alma vá para o céu. Só há um legislador e um juiz. Um governo e um juiz. E vou te dizer uma coisa, o que o Espírito Santo falou para mim. O governo de Deus é monocrático. É o que ele determina e acabou. O governo de Deus não é democrático. Não é democrático. Então para com esse negócio de achar que a democracia é governo de Deus. O governo de Deus é monocracia. É eu que ele fala e acabou. Se você não está aceitando isso como Lúcifer não aceitou, vá para o inferno então. Vá para o inferno com Lúcifer. Vai, se ajunta a Lúcifer. Se ajunta a ele. Mas você vai consciente. Você vai consciente que se rebelou contra o Criador do universo. Se rebelou contra o Salvador do universo, Jesus Cristo. Para nós abrirmos mais um entendimento, vamos meditar na palavra lá em Provérbios. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Provérbio capítulo 6. Versículo 16 em diante. O Espírito Santo, pela boca de Salomão, quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão, alguma parte dele. Provérbio 31 foi Agur, e esse aqui foi Salomão. Ele diz assim: essas 6 coisas aborrece o Senhor. 6 coisas aborrece o Senhor. Vamos ver. A primeira, ele diz: 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. 6 coisas aborrecem ao Criador. E a 7ª, a alma do Pai abomina, Deus abomina. Sabe o que significa isso, abominar? É rejeitar, lançar fora. Primeiro, olhos altivos, pessoa orgulhosa, altiva. Segundo, língua mentirosa, como a língua do Satanás lá. Mentiu para Eva. E mãos que derramam sangue. Pessoa que derrama sangue. E nota-se que a Bíblia afirma que quem fala mal do irmão é assassino, tá? É homicida. É homicida. Quem fala mal do próximo é assassino. Então está derramando sangue inocente. O terceiro é que derrama sangue inocente. O quarto, o que maquina pensamentos viciosos e pesca que se apressa a correr para o mal. O quinto. O sexto é testemunha falsa que profere mentira. Nós lemos aqui das falsas testemunhas contra Jesus. A pessoa se põe a inventar coisas, a falar o que não é verdade. E a 7ª, aquela que Deus abomina. É aquele que semeia contenda entre irmãos. Faz fofoca, divisão entre irmãos. Coloca divisão nas famílias, divisão na igreja, divisão no governo. E em todo lugar que essa pessoa vai, ela semeia divisão. Ela não está ali para somar. Ela está para dividir. Ela está para bagunçar. Foi o que Lúcifer fez lá nos céus. Dividiu. É o que ele fez lá no Éden. Levou a Eva a se dividir com Adão, a se dividir com o Pai Eterno. E foi aquela maldição que está até hoje na terra. Então, irmãos, que esta palavra venha abrir os nossos olhos, venha nos dar entendimento,
Eu costumo dizer o seguinte, que qualquer pessoa que vir falar mal de mim, essa pessoa não é usada pelo Espírito Santo, ela é usada pelo diabo. Porque eu não autorizo ninguém a falar mal de mim. Só quem pode falar de mim sou eu mesmo e o Espírito Santo. Se você quiser saber alguma coisa ao meu respeito, pergunte a mim ou pergunte ao Espírito Santo. Ah, Deus revela? Claro que Deus revela. Se você tiver sinceridade de coração e quer me conhecer, e você tem receio de me perguntar, pergunte ao Espírito Santo. Ele vai te revelar quem sou eu. Ele vai revelar para você como é o meu coração. Eu normalmente, quando eu quero conhecer uma pessoa, eu oro para Jesus me revelar o coração da pessoa. Por quê? Se a pessoa for ímpia, ela vai mentir, ela não vai me dar informação verdadeira. Mas o Espírito Santo dá. Se você examinar o capítulo 2 de Daniel, você vai ver que o rei Nabucodonosor teve um sonho e esqueceu do sonho. Então ele convocou todos os magos, astrólogos, para que revelasse o sonho que ele teve e o significado, a interpretação. E nenhum conseguia, gente. Nenhum homem comum, nenhum homem normal, nenhum homem carnal consegue a discernir o que está no mundo espiritual. Somente a pessoa que tem intimidade com o Criador é que consegue. Somente aquela pessoa que se humilha aos pés do Criador em nome de Jesus e pede orientação que ele revela. Então o rei ordenou que todos os magos, astrólogos, adivinhos fossem mortos. E quando o capitão da guarda, o Arioque, foi buscar Daniel, que era considerado um dos magos, e Daniel perguntou por que se apressava em matar. Aí o capitão da guarda falou para ele, aí ele falou assim, me leva até o rei. E Daniel se apresentou ao rei e pediu tempo para orar que Deus ia revelar. E Daniel orou, pediu ajuda aos 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que jejuassem, orassem, que o ajudassem em oração. Não é vergonha pedir para o irmão ajudar em oração, não é não. Vergonha é quando você não quer orar e você só quer viver debaixo da oração dos outros. Isso aí é antibíblico. Mas se você está orando, lutando e pedir ajuda em oração, isso é bíblico. Eu não tenho vergonha de pedir ajuda em oração. Eu peço ajuda em oração. Tá? Eu só não vou viver debaixo da oração dos outros. Então Deus revelou a Daniel o sonho e a interpretação. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Porque Deus, ele revela o profundo e o escondido. É só nós crermos. Você creu? Você crê? Você crê? Versículo 47 do capítulo 2 de Daniel, depois que Daniel falou o sonho e revelou a interpretação, o rei Nabucodonosor diz assim, respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o rei dos reis, Senhor dos senhores, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar esses segredos. Deus revela o profundo e escondido. Então, se você quer saber a meu respeito, não fica aí ouvindo fofoqueiros. Ore com sinceridade e Deus vai revelar para você o meu coração. E aconselho que você faça isso com qualquer pessoa que se aproxime de você. Senhor, me revela o coração dessa pessoa. Eu não quero ser enganada, ser arrastada, como a terça parte dos anjos foi arrastada lá no céu. Eu não quero ser enganado como Eva foi enganada. Eu não quero ser enganado por esse monte de mentirosos que tem aí, porque nesse tempo presente está acontecendo o que o Espírito Santo falou pela boca do apóstolo Paulo, que muito no final dos tempos, muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espírito de demônios. É demais, é muitas línguas.
É muitas línguas falando, interpretações diferentes da Escritura. Compreendeu? Então o que Deus está revelando por meu intermédio nesta palavra, Ele vai revelar a mesma coisa a um pregador lá no Japão, lá em Cuba. Ele não vai revelar diferente. É esse entendimento aqui. Você vê que quando apresentaram Jesus Maria Madalena, ele disse: aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Está cheio de santarrão aí atirando pedra em outro, tirando pedra para tudo quanto é lado. Não é diferente hoje. O que Jesus requer de nós? Arrependimento. Arrependimento. Se está disposto a se arrepender, a se consertar, então é isso que diz em 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós aprendemos que a última palavra vem de Deus e tem que continuar desta forma, meus irmãos. Jesus nos ensinou a amar e orar pelos inimigos. Vamos continuar nessa simplicidade de Cristo, porque Jesus é simples. Quem complica as coisas são os homens perturbados. Quem complica as coisas são os homens endemoniados, cheios de ira, cheios de raiva, sentimento de vingança, não perdoa. São essas pessoas. E é fácil discernir quando a pessoa chega para você falando mal. Você pode perceber logo a inveja, o ódio, a mágoa, o ressentimento, o sentimento de vingança. Foge. Foge, meus irmãos. Foge dessas pessoas. E ora por elas. Perdoa elas, ora por elas, pede ao Espírito Santo uma palavra para dar para elas. Se elas for filho da salvação, elas vão se arrepender e se converter. Se não for filho da salvação, se for ímpia, ela vai se levantar contra você, vai sair igual a bode dando coice. Vai ficar até com raiva de você também. Mas graças a Deus por isso. É melhor que essas pessoas fiquem com raiva de nós, se afastem de nós, do que vir se aproximar de nós para nos contaminar com toda a raiz de amargura. Está cheio de raiz de amargura. Amém? Que esta palavra tenha iluminado o teu entendimento, aberto teus olhos, para que você ande de acordo com a vontade do nosso Pai eterno. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, um coração perdoador. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um novo coração, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu, aleluia. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Encha-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dai-me um novo coração. Então o segredo é esse: você se arrependeu e quer mudar? Peça ajuda ao Senhor. Amém? Se você gostou da mensagem, se você quer dar um gostei, pode dar um gostei. Se você quiser compartilhar, faça isso.
mas faça isso para que o Pai seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe poderosamente, você que teve a paciência de me ouvir, e com certeza, ao ouvir esta palavra, Jesus Cristo está te abençoando, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, o seu ministério, e tudo que você impuser a mão te irá bem. Está curando toda a enfermidade do teu corpo. Então passa a agradecer a Ele pela tua salvação, passa a agradecer a Ele pelo perdão, passa a agradecer pela cura do teu corpo, pela tua prosperidade, pelas portas abertas. Agradeça a partir desse instante, em nome de Jesus, e você verá milagres acontecer na sua preciosa vida. Deus te abençoe. Amém?